hoje o nosso tema é Diaconado. Quer saber tudinho sobre isso? Vem com a gente! Bom, então a gente vai falar um pouquinho mais para vocês o que é o diaconado, suas funções, as características, o que acontece, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Espero que vocês gostem do que a gente fale. E tudo isso que a gente falou, gente, a gente não tirou da nossa cabeça não, tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? E nós vamos falar agora sobre o diaconado permanente, né? Porque a gente sabe que tem aquele diácono que se torna padre, né? Que é o diácono transitório, que ele vai se tornar padre. E tem o diácono permanente, né? Que ele é casado e quer ser diácono. Aí tem toda uma coisinha que a gente vai falar mais à frente, tá? E o diaconado permanente, ele foi restabelecido pelo Concílio Vaticano II. Inicialmente ele foi restabelecido pelo Papa Paulo VI. E também ele foi restabelecido, mas não quer dizer que todas as paróquias são obrigadas a ter o diácono permanente. Isso vai depender de cada bispo. O bispo vai falar, aqui pode ter, aqui não. Tanto é que nem é muito comum em todas as comunidades, em todas as paróquias, né? Aqui no nosso caso nós temos um diácono permanente. Gente, é um fofo, o seu Edis, eu vou deixar a foto dele. Gente, ele é um senhorzinho de 83 anos, ele vai fazer 83 anos. E ele é um amor de pessoa, gente. Imagina assim, uma pessoa fofa que eu queria levar pra minha casa, é o nosso diácono. E a esposa dele também é muito gente boa, muito fofa, os dois são muito fofos. E vai ter um novo aqui pra gente também, o Alexandre. Isso. Ele é novo mesmo. Ele é bem novinho, assim, deve estar na casa dos 40, alguma coisa. E ele também está estudando para ser diácono. Aqui na nossa arquidiocese é comum ter diácono, mas nem em todas as comunidades, nem em todas as paróquias tem. Permanente. Algumas. Isso, os permanentes, né? Os transitórios, que são para tornar padres, também tem alguns que estão no seminário, mas os diáconos permanentes são poucos ainda. Tem quase todas as paróquias, mas nem todas as paróquias aqui na nossa arquidiocese. Bom, e o que a gente faz? A gente não, né? O homem faz para se tornar diácono. Ele tem que ter no mínimo 35 anos, sim. E o diácono, ele tem que estudar. Ele tem que ter uma formação de no mínimo 3 anos, que consiste na pastoral, na litúrgica e na dogmática. É muito difícil, dogmática. E, além disso, ele tem que ter pelo menos 5 anos de casado. Para se tornar diácono, como ele é casado, ele tem que ter autorização por escrito, sim, por escrito, um documento arquivado e verbal também da esposa dele, autorizando ele ser diácono. Interessante isso, no momento né? da consagração, isso ainda. Interessante isso. Além de ele tem que ter ensino médio completo, tem que ter uma indicação do padre da paróquia, né, que quer que ele seja diácono permanente naquela comunidade, naquela paróquia, conversar com o bispo, ter toda uma pesquisa da vida dele dentro da comunidade que ele serve. E para a pessoa ser diácono, ele tem que ser assíduo na igreja, tem que estar servindo em tudo, estar ajudando mesmo. Aí as pessoas, o padre, né, vai ver as habilidades dele ali, que ele está se desenvolvendo, a vida espiritual dele também, de oração, para ele ser indicado para ser diácono, se for um desejo do coração dele. Mas também ele pode falar, né, pro padre, pro bispo, que é esse desejo que ele quer se tornar diácono. Aí vai ter toda uma investigação, né, como diz, da vida dele, uma pesquisa, isso, melhor, né, da vida dele para ele se tornar diácono. Então, quais são as funções do diácono, né? Diaconia, a palavra diaconia quer dizer serviço. Então, é exemplo de Cristo, está a serviço do povo, né? Está a serviço da igreja. Na liturgia, né, o diácono tem suas funções próprias, que é propor a oração dos fiéis, proclamar o evangelho, servir o altar. Essa eu acho muito engraçada, né? Sempre acontece na nossa paróquia. O diácono ele tem a função de convidar para o abraço da paz. Aí sempre quando o padre está lá na missa, ele para, entrega o microfone pro diácono e ele fala, saudades uns aos outros e tal, muito legal. E não pode esquecer, né? E também a função dele purificar os vasos sagrados e também a despedida dos fiéis, né? Que no final da missa também entrega o microfone pro diácono e ele fala, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom, o diácono ele não pode fazer consagração. Ele é um ministro diaconado. Ele não é um sacerdote, sabe? Ele é um ministro que é responsável também, que ele faz o batismo e também é um ministro extraordinário de Eucaristia, mas não pode fazer consagração. Ele pode ainda ministrar todos os objetos sacramentais e ainda pode dar as bênçãos
próprias dos ministros ordenados. Vou deixar aqui embaixo, tá? E uma coisa que a gente achou assim, muito interessante, que a gente não sabia, é que o diácono ele pode abençoar objetos também, né? Tipo chaves de carro, terço. Eu não sabia disso, eu descobri estudando esse site, né? Então é muito interessante. Ele ainda pode presidir a celebração do matrimônio. E aí, o diácono ele pode exercer seu ministério em qualquer paróquia? Sim. Teoricamente ele pode exercer em qualquer lugar, né? Porque assim como o padre, esse é um sacramento da igreja. A igreja ela é santa, una e trina. Ou seja, ela é universal. Então onde ele estiver, ele pode exercer sua função, seu sacramento. E o bispo também pode colocá-lo como auxiliar do pároco. E ele pode servir outras paróquias também, desde que ele tenha tempo para isso, né? Porque ele é casado, tem filhos e outras coisas, então... Tem uma vida, empregos. Aí também pode abraçar o mundo, né? Tem que ir de acordo com as suas limitações. E também tem que ter, o diácono, além disso tudo, ele tem que ter um equilíbrio, gente. Isso, Né? Nenhuma coisa passa em cima da outra. A igreja não pode passar em cima da família, a família não pode passar em cima da igreja. Isso também não pode influenciar no serviço dele, fora, né, a profissão dele. Tem que ter o equilíbrio perfeito entre a família, diaconado e a profissão dele. O diácono também ele pode dirigir uma paróquia como vigário, nunca como pároco. Bom, e o documento de Santo Domingo nos diz que o diácono é o único que pode viver uma vida dupla, né? Tipo isso, né? Ele pode servir tanto na igreja, né, com as suas funções, e também ser casado. Às vezes a gente fica julgando muito, né? Fica falando que o padre tem que casar, que isso, que aquilo. A gente não, né? Porque a gente entende o porquê que ele não pode ser casado. Mas os outros estão aí de fora, né? Não queria falar não, mas tem umas pessoas protestantes, geralmente eles criticam muito isso. Não, tem católicos também. Católicos também que criticam muito isso, falando que, ai, tadinho do padre, ele pode casar, ai, como o padre vai me dar orientação se ele nem é casado. Então, se você tem essa vontade, esse desejo de ser, de estar mais dentro da igreja, assim, de ter uma função, assim, mais assídua, né, como diácono, você pode ser casado e se tornar diácono. Olha que legal. Então, se sua vocação for o matrimônio também e você tem a vontade de ser ordenado, você pode se casar, ficar 5 anos casado e se candidatar ao diaconado. É uma solução muito boa. Então, parem de falar que o padre tem que casar. Parem de arrumar mulher com o padre. Parem de arrumar mulher com o padre, né, Ohara? Uhum. Que aí, né, se você tem essa vontade, esse desejo, torne-se diácono se Deus permitir. Amém? E é isso. Se você curtiu muito esse vídeo, ó, dá um joinha aqui que tá aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever em nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat e no Twitter. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Se você tem mais alguma dúvida, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo desse site que a gente achou na internet, que a gente achou muito, muito legal. Esse site da CNBB diretamente, especificamente para os diáconos, então tem tudo lá escrito, bonitinho. A gente só fala um resumão mesmo. Se você tem interesse em ser diácono, você pode entrar lá para tirar todas as suas dúvidas. Isso aí. Se você tiver algum tema pra gente gravar, é só deixar aqui nos comentários que a gente sempre lê. E quem sabe um comentário seu pode virar um tema nosso. Sempre lê e responde, né? Graças a Deus. Um beijão, fiquem com Deus. Até outro dia. Tchau!